tentando plantar crise. Vascaíno do Charla Podcast quer tirar o foco das coisas boas do Botafogo no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, para falar de crise financeira, tentar comparar a 777 com a Eagle Football por causa da questão financeira do Lyon, né? Uma covardia, uma falta de, né, a coisa vascaína recalcado, né? Que a gente sabe como é que é. Então, uma forma de desfocar das coisas boas que estão rolando para focar em coisas negativas que nem são novidade e que nem são do Botafogo. É o que pode fazer o vascaíno hoje em dia, né? Só pode tentar fazer isso aí, distorcendo a realidade, porque o coadjuvante do Rio de Janeiro, que é o Vasco, tá de mal a pior. Bom, e o Cantarelli mandou bem, se impôs. Tem também aqui o Lofredo, né, no Sport TV News, falando do Botafogo e Palmeiras, né, táticas do Abel, quem vai substituir o Gregory no Botafogo pro jogo contra o Palmeiras e muito mais. Ó, vamos pro vídeo. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa, porque o vídeo tá longo, mas tá muito bom, cara. Assista até o final, porque o Canta deu show. Vamos começar falando do Botafogo, né? Porque o Renato Paiva vai ter que mexer no Botafogo para enfrentar o Palmeiras, mas ele ainda não deu nenhuma pista de qual vai ser a escalação. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que tá ligado no Sport TV. Amanhã tem jogão aqui na Filadélfia, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Eu vou falar um pouquinho do Botafogo. Botafogo vem fazendo treinos fechados aqui nas dependências do Philadelphia Eagles, que é uma franquia da NFL, o time que é o atual campeão do Super Bowl. O Botafogo resolveu se fechar para se concentrar mais, ter mais foco. Então vamos falar um pouquinho do que o técnico Renato Paiva pode fazer em relação à escalação para esse jogo contra o Palmeiras. A gente lembra que o volante Gregory está suspenso, recebeu o segundo cartão amarelo, portanto vai cumprir suspensão contra o Palmeiras. E aí, o que o Renato Paiva vai fazer? Será que ele vai manter o esquema com 3 volantes, como ele jogou contra o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid? Ou será que ele vai manter o Marlon e o Alan e colocar um jogador no campo ofensivo, como o Cuiabano na ponta esquerda, fazendo a dobradinha com o Alex Telles, ou então o Maestriani jogando ao lado do Igor Jesus, como foi na estreia da Copa do Mundo de Clubes contra o Seattle Sounders? Ou então uma outra opção seria colocar o argentino Álvaro Montoro, joia de 18 anos, que entrou bem contra o Atlético de Madrid, conseguiu segurar o jogo lá na frente, e dessa forma o Botafogo acabaria jogando como jogava no ano passado, com Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Dessa forma seria Montoro, Savarino, Arthur e Igor Jesus. Enfim, o técnico Renato Paiva tem várias opções. Nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar com ele para saber o que ele está pensando em termos de estratégia, mas hoje 3 jogadores e mais o técnico Renato Paiva vão cumprir aquele protocolo da FIFA, fazer o reconhecimento do gramado, dar entrevista também pra gente. Vamos tentar ali arrancar alguma informação sobre como vem o Botafogo para esse jogo importantíssimo contra o Palmeiras, gente. É isso, a gente segue por aqui acompanhando tudo. Um abraço, pessoal. Boa, Sofia Miranda trazendo as informações, está seguindo o Botafogo desde o início, trazendo todos os detalhes pra gente. O comportamento do Botafogo mudou realmente em relação ao começo da Copa do Mundo de Clubes e agora. Tinha uma abertura maior, os jogadores davam exclusivos, até a Sofia comentou isso na programação ontem. Que agora vai pegar o Palmeiras. Antes era Paris Saint-Germain, era moleza, o pessoal, né, relaxava mais. Agora é mata-mata, né? Não cabe erro nenhum, não cabe erro. Não que o Palmeiras não seja difícil, aqui é um confronto que o Botafogo tem costume de fazer. Esse é o confronto que os dois times têm mais informação um sobre o outro, né? De toda a competição. Se conhece, não é uma rivalidade que cresceu nos últimos anos também. Exatamente, não é só se conhecer de jogar a mesma competição, é de ser adversário real dentro da mesma competição e das competições sul-americanas. Enfim, é um jogo que até por isso fica mais fechado. Assim, faz todo sentido. Você fechar mais, porque se você estiver ali preparando alguma surpresa... qualquer detalhe que vazar vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Porque eu acho natural até esse fechamento conforme o campeonato está funilando, não? Independentemente de adversário, tá? Eu acho que você, a partir do momento que você faz um confronto local, nacional, e aí o adversário conhece muito mais as suas armas, eu acho ainda mais natural, mas independentemente de adversário. Vamos esconder aqui as informações porque é o PSG, porque é o Atlético de Madrid, porque é o Seattle ou é o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras sabe mais as armas do Renato Paiva do que sabia o Luiz Henrique ou do que sabia o Simeone, mas eu acho que o lance é jogo mata-mata, não tem conversa. Perdeu, tá fora, perdeu, volta pro país. Eu acho natural. O próprio Palmeiras também. Ontem o Edgar Alencar trouxe a informação de que a coisa já tá um pouco mais fechada, não tem esse bate-papo mais leve com o Abel, de chegar, abrir o treino, hoje a gente vai treinar isso, aquilo. Acho
totalmente natural que o Paiva esteja um pouco mais precavido agora. Agora, do que ele testou, ou do que ele utilizou, veja só que tem algumas diferenças, né? Ele começa o campeonato com o Mastriani, ele percebe que com o centroavante fixo ali, ele vai perder um jogador na marcação, então ele coloca o Igor Jesus como centroavante mesmo, que o Igor Jesus já fez e faz essa função, mas ele consegue voltar para marcar ele um pouquinho mais. Ele é um centroavante com uma movimentação assim absurda, ajuda na defesa, ajuda na criação de jogadas. E ele vai ganhar um jogador a mais no meio de campo, no caso o Alan, certo? É isso que ele faz para o segundo jogo, quando ele ganha do Paris Saint-Germain. Certo. Vem o terceiro jogo, ele mantém a equipe, e aí ele faz algumas alterações. Ele vai perde o Gregory para uma próxima partida, mas aí ele já vai preparando algumas ideias. Tipo, a entrada do Newton, que foi uma boa entrada, e a entrada do Montoro, que também foi uma boa entrada, lembrando que o Botafogo recebeu 3 jogadores para essa competição. Correia, Montoro e o Arthur Cabral. Correia e Arthur Cabral ficaram ali no banco de reserva. Tem um zagueiro também, né? Pantaleão, Caio Pantaleão. Mas eles ficaram já tinham sido utilizados, não tinham dado resposta, e no último jogo eles ficaram, nem entraram. Correia e não estão preparados, mas o não tem entrosamento, mas o Montoro entrou e se encontrou. Esse, né? Sim. Esse entrou pronto e a gente fica até impressionado que... Fiquei mesmo. Né? Porque a adaptação do menino é muito rápida. Muito jovem, muito jovem. Então, assim, foi um bom cartão de visitas. E por isso que ele não quer dar pistas do que ele vai fazer, mas assim, ele não tem muita... Ele tem algumas alternativas, tá? A Sofia até falou nisso. Ele pode colocar a dobra com o Cuiabano. Isso. Primeiro Savarino... ele poderia voltar o Mastriani no lugar de um Não, isso volante. ele não vai fazer. Não vai fazer. Isso Acho pouco provável também. A outra situação é colocar o Cuiabano, ficar com os 2 volantes, colocar o Cuiabano pelo lado esquerdo. A outra ideia é colocar o Montoro no meio campo, ficar com 2 volantes e colocar o Montoro. A outra terceiro volante... Eu acho que ele gosta da ideia de ter esse gás para o segundo tempo, uma eventual prorrogação. E acho aí que o pode Montoro aparecer não o Newton, que entrou bem também no jogo. É um jogador que estava meio no canto ali do elenco, tá? Mas começou entrou a ganhar bem. minutos, entrou em jogos contra gigantes europeus e correspondeu, né? Então, assim, essa pode ser uma possibilidade para manutenção dos 3 volantes, e ficar com as 2 opções, o Cuiabano e o Montoro, para o segundo tempo. A gente só vai ter a certeza, obviamente, 1 hora antes da bola rolar, quando a escalação for divulgada. Mas ontem o Rizek trouxe uma informação de que o Renato Paiva está preparando uma dobra de laterais ali na esquerda. Vocês gostam dessa ideia? A dobra ele já jogou o Cuiabano, né? O Cuiabano entrou muito bem, aparecendo como esse ponto esquerda. O Cuiabano não é mais lateral, gente. Quando a gente fala em dobra de lateral, porque o Cuiabano originalmente era um lateral esquerdo. Hoje ele já não é mais um lateral esquerdo. Ele pode eventualmente jogar na lateral esquerda, se você não tiver o lateral esquerdo. A única dúvida que eu tenho é que o Cuiabano tem entrado no lugar do Alex Telles, até porque os jogos do Botafogo nessa Copa do Mundo têm exigido demais fisicamente essa dedicação de marcação. O Telles tem saído em todos, né? Então, aí, esse é o único ponto que me preocupa. Se o Cuiabano é essa substituição já manjada, né, no lugar do Alex Telles, será que o Marçal estaria pronto? Mas eu acho que aí a questão é outra, viu, Jojo? Se o Alex Telles não aguentar os 90 minutos, eu acho natural que saia o Alex Telles e entre um Newton, o Danilo Barbosa. E aí o Cuiabano recua. Pode ser faz também. a dele. Pode ser também. Sim, mas é só uma necessidade. Se a gente pegar a escalação do Botafogo nesse 0-0 na abertura do Campeonato Brasileiro, era o meio-campo. A única coisa que era diferente do que a gente tem visto é o meio-campo, que ele tinha... Bom, primeiro que ele tinha o Gregory à disposição, ele não tem. Então, o meio-campo era Gregory, Marlon Freitas e o Patrick de Paula. Que nem tá lá. Que não tá lá. O resto é o time que a gente tem visto jogar, que é Savarino, Igor Jesus, Arthur, e a primeira linha, formada pelo Telles, pelo Barbosa, pelo Jair e pelo Vitinho. O que a gente já tem sido a base do Botafogo. No começo, até pelos tropeços do Botafogo no Campeonato Brasileiro, se falava muito da falta de opções do Renato. Agora ele está recebendo um pacotão de reforços. Mas as opções não estão aptas ainda. Então, aí ele encontrou... Delas, né? Sim, mas lá atrás, quando ele começa, ele não tinha tantas opções. E aí ele encontra no Cuiabano esse cara que entrou muito bem na ponta esquerda. Por isso que eu acho que é uma tendência... que ele volte não é nenhum absurdo. Ele já fez e deu certo. Até a hora do jogo, Vini, a gente pode mudar esse pensamento dessa escalação umas 3 vezes. Que a gente Igual a gente fez, né? Fez isso no último jogo. Chegou à conclusão de que a melhor escalação era uma, aí no outro dia, no começo da manhã, era outra, e depois que a gente abriu o news, era outra. Aí foi escalado exatamente o que a gente levou a noite inteira
para... Eu acho que é mais questão de... É menos escalação e mais atitude, né? Se o Botafogo vai jogar reativo, se vai propor o jogo. Vamos lembrar também, vamos retornar para esse 0-0 do Campeonato Brasileiro. Foi 0-0, mas o Botafogo foi melhor. Teve as melhores chances, criou mais. E acho que tem outro ponto, Jojo. Do mesmo jeito que pro Botafogo é mais difícil você enfrentar um rival que conhece as tuas armas, acho natural que o Renato Paiva esteja pensando também quais armas o Abel vai colocar em campo, né? E aí eu acho que pelo fato dos dois treinadores difícil se conhecerem, amigo. também pelo fato de ter uma dobra de laterais na esquerda, no Botafogo, eu não descarto Gia e Mike, né, do lado do Palmeiras. Então, assim, o fato de serem dois treinadores que se conhecem... Gia e Mike, aí o Estevão vai pro meio de novo. E o Estevão vai pro meio. Será? De novo, isso não é informação, eu só tô dizendo que, assim, a partir do momento que um treinador pensa uma estratégia de um lado, o outro vai tentar rebater porque um conhece a arma do outro, né? Assim, vamos lá. Acho que o Palmeiras tem mais elenco trabalhado com o seu técnico há mais tempo do que o Botafogo. E só para deixar claro, Lofredo, eu não faria isso, tá? Gia e Mike. Também mas não. Eu não descarto que o Abel faça isso. Né? Sim, pode ser tudo. Gia sim, Mike não. Acho que Mike não. Mas assim, não, Gia vai voltar. Gia não jogou o último jogo porque estava... O Jair não está tão bem nessa... mas um dos motivos era o cartão. Mas o que eu queria dizer é que, embora o Palmeiras tenha mais opções e o técnico trabalhando com essas opções há mais tempo, o elenco mudou, mas a base, o técnico vem trabalhando há um bom tempo. O time do Botafogo tem jogado melhor. Também acho. Tem jogado melhor do que o Palmeiras. Só que o Palmeiras é aquela coisa, né? Pode não jogar bem, mas é duro de vencer. Claro que é duro. Desse lado do Fluminense, só tem uma coisa mais fácil, que é o seguinte: o outro semifinalista não deve ser um gigantão. Então, ou vai ser, se for um europeu, ou vai ser Chelsea ou Borussia Dortmund. Do lado do Flu. Do lado do Flu. Não, se for brasileiro, vai ser Palmeiras e Botafogo pega Benfica ou Chelsea. Benfica ou Chelsea. Isso. numas quartas. Isso, nas quartas. Um semifinalista sai O daí. gigantão pode ser brasileiro, né? O lado Pode. de vocês é muito diferente, pô. E aí, por exemplo, se o Botafogo passa, pode pegar um Benfica. Aí Botafogo e Benfica. Aí na semifinal, dependendo, aí depende da Inter de Milão, Juventus ou Manchester City ou Fluminense. Mas mesmo assim, é bem mais tranquilo. Ouviu o torcedor do Botafogo falando assim, ó: Botafogo vai enfrentar o Palmeiras. Que é o Palmeiras, a rivalidade. Eu já sei que vocês conhecem, né? Passou do Palmeiras e enfrenta Bruno Lage. Então tem uma Que motivação. aí é um fechamento de ciclo, né? 23. Quem foi responsável? Bruno Lage. Vence o Bruno Lage. Eu quero ver. Semifinal, Juventus. Lembra lá dos Tereza Herrera. For por isso, a gente vai ter que lembrar. Final Flamengo, lembra 92? Vai ter que lembrar isso, então. Mas que... Pra uns Deus olha, pra outros Deus pisca, né? Piscou pra gente só. Mas pro Fluminense é mais difícil do que pra Botafogo, né? E Palmeiras. Vocês... Por conta do time. Quem vencer de Botafogo e Palmeiras tem chance de ir à semifinal. Chance clara. Vamos lá. Claro. Por mais que a campanha Eu diria que seria bem... É porque tem o Chelsea ali, mas... Benfica ou Chelsea? Diria que até uma obrigação Por mais que a campanha... Obrigação, não sei. Tem Live Pix, Paulara? Vai, solta o Live Pix. Solta o Live Pix nessa porra. Mandou uma mensagem pelo Pix. Botafogo deveria entrar com o Montoro no lugar do Gregory. Voltar ao esquema com 4 meias atacantes. Moleque era titular no Velez. Moleque tem entrado muito Libertadores. Bem, né? Jogou muito bem contra o Atlético de Madrid. A dúvida é... Não, o Gregory... Estão chamando de novo Almada. Novo. Thiaguinho. O Gregory tá suspenso. Aí a dúvida é, entra o Newton, né? Não deve ser o Newton. Ou entra o Cuiabano ou entra o Montoro. Fazer ali a dobra de lateral. Não pode falar com o Baiano. Cuiabano, ok? Baiano é complicado. Tem um operador lá da rádio, pra eu errar, ele fica falando algumas coisas na minha cabeça enquanto eu tô narrando. Operador da rádio... Chegava assim, Iago Pikachu. Ele falava, Iago Pichacu. Operador da... Aí é Cuiabano, Cubaiano. O operador da rádio coloca o WhatsApp no ar? Bota o WhatsApp de vez no ar. Em quando complica? Às vezes. Às vezes é complicado, não precisa de tanto. Cara, eu pra o jogo contra o Palmeiras... Entra no fogão. Pensei agora aqui. Você pensa? Às vezes. Eu iria de Montoro. Acho que sim. Porque agora eu vou ter jogado com os 3 volantes, né? Nos jogos com o 2 europeus seguidos. Grupo que teve, 2 era o campeão, né? Sempre vamos falar. O campeão da Europa. Sim. Time que o Botafogo venceu. Abismo. O Botafogo superou, pulou o abismo. Que realmente tem. Ele pulou assim. Uau! O Botafogo fez slackline no Grand Canyon. O Botafogo fez slackline no abismo. Vai! E passou.
E o Atlético de Madrid, que venceu o Botafogo só por 1x0, precisava vencer por 3, né? Eliminado, já voltou. Saudoso Atlético de Madrid. Saudoso. Com o trabalho de Simeone sendo questionado, crise no Atlético. Mas já é questionado há bastante Deixa o Simeone trabalhar. Deixa o Simeone trabalhar. Tira o olho do meu Filipinho. Dito isso, o Botafogo passou com esse esquema. Passou. Mas eu acho que, apesar do Gregor, eu sempre falo do Gregor aqui, pra mim é um equilíbrio. Esse esquema contra o Palmeiras não funciona. Fundamental para o Botafogo funcionar do jeito que funciona. É que você vai ficar aquela porra ali, ó. Esse esquema contra Fogo. Esse esquema com 3 volantes. Não, mas não tem 3 volantes. Não. Se tiver 3 volantes, tem que entrar o garoto Newton. Que entrou bastante. Eu acho que por isso que eu tô falando. Entrou contra o Atlético de Madrid. Eu acho que a postura do Botafogo tem que ser de tentar dominar a partida e buscar propor o jogo. Voltar ao 4-2-4. Eu acho que é isso. Pra mim, o Botafogo tem jogadores em melhor fase que o do Palmeiras. Tem jogadores que já estão acostumados com partidas decisivas, que decidiram partidas contra o próprio Palmeiras ano passado. Então eu acho que o Botafogo tem que pegar... Não, mas a questão é quem entra na vaga do Gregory. Não, pode ser o Montoro ou o Cuiabano. Pode ser o Cuiabano. Não, é isso que ele tá discutindo. Então, mas pra mim o Montoro não é defensivo. O Montoro eu é ofensivo. Iria, mas aí... de Montoro. Então vocês voltariam... Pra mim as duas opções são ofensivas, pô. Mas sim, característica é como... Uma característica de fundo, e outra é pra chegar no meio. Ele dobra o lateral, mas ele é aquele meio extremo, né? Vai ficar lá pela ponta esquerda, né? Agora eu acho esse jogo aí, amigo. Dito que eu conheço o Abel, isso vai ser decidido na prorrogação. Ele vai segurar pra caralho. Ele vai segurar. O Botafogo tem que fazer de tudo pra matar o jogo. Vamos lá. Porque o Abel vai travar o jogo de tudo que é jeito. Ele chegar com um jogo diferente, de dar a bola pro Botafogo e segurar até o último minuto, eu vou ser muito surpreendido. Eu acho que acima de tudo o Botafogo ele reúne as condições necessárias pra tomar o protagonismo do jogo em termos de estratégia mesmo, tática, e o Botafogo tem opção. O Botafogo tem variação tática pra fazer um jogo contra o PSG como fez. De ferrolho mesmo, de marcação e tudo mais, papapá, e chegar no jogo contra o Palmeiras e assumir o protagonismo, a rédea do jogo. Então, assim, eu acho que em algum momento a gente pode ficar na dúvida, assim, porque é um jogo equilibrado, de falar assim, pô, o Palmeiras é um grande time, não tem como eu me expor tanto assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, o Botafogo é outro grande time, e quando enfrentou o Palmeiras na estreia do Paiva lá, dominou o Palmeiras. Isso. Foi empate, fora de casa. Se a gente for olhar o Botafogo e Palmeiras do Brasileirão, que tava aquela expectativa toda... Botafogo é favorito pro jogo? Eu acho que sim. Eu falei isso hoje. A menina do lance me mandou uma mensagem pra fazer palpite. Fernanda. Acho que Fernanda, manda um abraço pra ela. Tá aí, abraço. Eu até falei. É o carisma do Betão, não tem. Falei com ela hoje, que eu lembro o nome dela. Falei com ela hoje. Hoje é muito recente. Aí ela perguntava sobre isso. Eu até usei esse argumento. Eu até usei esse argumento. Cara, se eu tenho que te dar. Eu tenho que te dar uma resposta. Se tem ou não favorito, eu vou puxar o Botafogo pelo recorte do Mundial. Eu acho que é favorito. O jogo do Botafogo. O Botafogo ganhando do PSG. Exatamente. Por esse motivo, o Palmeiras vamos lá. Pelo desempenho, eu acho que o Botafogo não é nem só isso. Por exemplo, centroavante do Palmeiras, quem é? Vitor Roque. Centroavante do Botafogo, Igor Jesus. Quem tá em melhor fase? Jesus. Não precisa nem fazer o quê? Quem? Pelo que jogou no Mundial... Quer um pau-pauzinho? Não precisa. Eu acho que o Botafogo é o favorito, mas assim, cara, é o favoritismo que não determina nada. É o favoritismo que não determina nada, também acho. Mas, como eu disse pra ela, pra eu te dar a resposta que você me pediu, o Botafogo é um pouco favorito pelo que apresentou nesse Mundial. Não, eu acho que para além... que o Palmeiras não tem Murilo, provavelmente vai estar fora do Mundial muscular, né? E tem a volta do Aníbal Moreno, que fez muita falta contra o Inter Miami. Acho que possivelmente o Maurício, pelo jeito que ele entrou contra o Inter Miami... Ele tem alternado Maurício e Veiga. No jogo contra o Porto, o titular foi o Maurício, entrou o Veiga no segundo tempo. Eu acho que E no jogo contra o Inter Miami foi o Veiga e entrou o Maurício no segundo tempo. Eu acho que o Maurício vai roubar essa vaga. E tem a dúvida do ataque entre o Flaco Lopes e o Flaco fez gol o Vitor Roque. Eu coloco o favoritismo do lado do Botafogo, porque pra além do Mundial, que o Mundial do Botafogo é superior, o do Palmeiras é bem superior, inclusive, eu acho que o Botafogo ele tem a capacidade de se adaptar ao jogo de uma melhor maneira do que esse Palmeiras do Abel. Esse Palmeiras do Abel, ele enfrenta muita dificuldade quando ele precisa propor o jogo. Ele enfrenta essa dificuldade. E eu acho que o Botafogo, ele tem... Embora o elenco do Palmeiras eu considere, no momento, um elenco até superior ao do Botafogo, porque você pega os reforços do Botafogo que chegaram agora, né? O Joaquim Corrêa chegou agora, o Arthur Cabral chegou agora, ainda estão longe das condições ideais e tudo mais. Montoro chegou agora, enfim, entrosamento, toda essa questão. Agora, o Botafogo é um time que eu vejo a possibilidade dele, no primeiro tempo,
ele se abrir, ser um time mais propositivo, como foi nos jogos decisivos da Libertadores da América. O Botafogo chegou com a corda no pescoço nas últimas 2 rodadas. E foi lá, teve que propor. Resolveu. Teve que propor o jogo e propor muito bem e resolveu a parada. Em outro momento, ele já era um Botafogo que eu não gosto de muito comparar, porque era um trabalho que já estava no seu ápice, né? De entendimento do Arthur, né? Sim. Não, tô falando agora, da fase de grupos de agora. Ah, tá falando agora. É agora. Tá. E aí chega no segundo tempo, o Botafogo tem muito. Foi provado nesse Mundial que tem condições de jogar muito bem sem a bola também. Sem precisar passar sufoco. E no Palmeiras, nesse momento, eu não tô vendo. Tem uma boa notícia. O Palmeiras conseguindo propor o jogo diante do Botafogo, sem que seja um time que fique alçando bola na área toda hora. E mais. Ou buscando contra-ataque. E mais, a defesa do Botafogo, talvez do Mundial inteira, ela é a que melhor protege a sua área. Intransponível. Então, assim. Se o Palmeiras ficar arriscando de cruzamento de Piquerez de um lado, de Mike do outro, e cruzamento de Gustavo Gomes, vai se dar mal. Tem uma boa notícia que é a seguinte, o Botafogo não tem o Gregory, e vocês sabem, né, meu apreço, meu carinho pelo Gregory, que é um jogadoraço pro Botafogo. Você fala que ele é um dos os maiores ídolos que você tem do elenco. Desse elenco. O Gregory. Joga demais, mano. E assim, sem o Gregory, mas o Botafogo tem uma grande notícia que não tinha há um tempo. É o Alan. Sim. Voltou a jogar bola. Parece que o Alan está de volta. Mas ele não... O dedo do Paiva aí, ó. Tem o dedo do Paiva. Mas ele não faz esse primeiro, né? Sim. O Alan não é muito esse primeiro. É um cara mais... Ele é estilo... Fecha lateral, fecha... O Marlon já fez primeiro? Fez um jogo específico. Já fez jogo. Qual jogo? Atlético Mineiro. Final. O Grêmio foi expulso. Porque não tinha... Fez o primeiro e com 10 em campo. Eu acho que o que você falou é o melhor exemplo dessa partida. Por exemplo, a gente tem bons exemplos do Botafogo se defendendo e bons exemplos do Botafogo recentemente jogando propositivamente. A gente tem pouquíssimos exemplos do Palmeiras jogando bem nos últimos 6, 7 jogos. Ricardo Santos. A gente fala do jogo. Ricardo Santos. Olha o Ricardo Santos. Ele pesca sempre. Aonde o Botafogo é tudo isso? Ricardo Santos, vou te dizer o seguinte. Estamos falando do atual campeão da América, atual campeão do Brasil, e o único time que nos últimos 13 anos, sendo brasileiro, venceu o campeão europeu. Então eu acho que, né, tá explicado. Aí a questão do... Beleza, Ricardo Santos? Vou repetir, campeão da América, o campeão do Brasil, e aí, o único time que venceu o campeão europeu nos últimos 13 anos. O único. Isso é absurdo. E eu vou te lembrar. Primeira partida que a gente assistiu lá nos Estados Unidos, Palmeiras e Porto. E aí começou lá no teto, a gente falando assim, caraca, o brasileiro contra o europeu dá jogo e tal. Ele ameaçou uma massa, eu falei, não amassou uma massa. Só botou a gente que é ruim. No final das contas, a gente percebeu que a pior atuação de brasileiro contra o europeu foi a do Palmeiras, pô. Porque tinha que ganhar no Porto. Envelheceu mal. Envelheceu muito mal. Porque a gente vai puxando assim, o Palmeiras não tem uma partida que você fale assim, até contra o Al-Ahly, beleza, fez os gols lá, fez 4-2, se eu não me engano, mas o Palmeiras não tem uma atuação que você fale, pô, o Palmeiras chega forte pra pegar o Botafogo lá nas oitavas. O Botafogo, bem ou mal, ganhou do Seattle lá pra fazer um bom primeiro tempo, no segundo decaiu, e ganhou do atual campeão da Champions, mano. Então, falar outra coisa, a não ser que o favoritismo pode ser pequeno, pode ser grande, o favoritismo está com o Botafogo. Porque o Palmeiras não mostrou nada que mostre... E como... Ter um méritozinho de ser favorito. Os jogadores que, vamos dizer, elevaram a qualidade do grupo do Palmeiras, até agora não mostraram que vieram. Você vê o Tigrinho aí. O Paulinho deu uma entrevista até... Fisicamente, coitado. Ele sendo bem sincero, falando assim, eu não tô com condição de jogar, eu tô tentando fazer o máximo pra conseguir fazer o bem pro Palmeiras. Mas eu não consigo. O que teve com o Paulinho, né? Porque também ele chega a se... Eu esqueci o nome da lesão dele. Ele já chega a se recuperando. Ele já chegou que... Não, ele vai no sacrifício a reta final do ano passado todo. O valor dele ter sido um pouco mais abaixo é questão da própria lesão dele. O Palmeiras comprou ele machucado. Mas eu vou te falar a lesão. Que ele tá há um tempo, ele já tá disponível pro grupo já tem um tempinho. E sempre que ele entra com aquele freio de mão puxado, não é o Paulinho que a gente conhece, e não vejo evolução dele. Contratou apostando na recuperação, né? Dito isso... Live Pix, a gente acha o Botafogo favorito. Ele fez uma cirurgia... Botafogo pra mim é favorito. Ele fez uma cirurgia... Eu digo, acho que... Pra mim, o Botafogo é favorito. Veja um jogo que o Palmeiras deve arrastar
de tudo pra prorrogação. Vai passar, mas acho que o Botafogo passa. Lógico, tipo assim, a gente tá trabalhando com o imponderável que é o futebol. Óbvio que o Palmeiras pode fazer o seu melhor jogo nos últimos 6 meses e passar pelo Botafogo. Agora, a gente não pode ser ingênuo. Pode passar nos pênaltis. Não pode ser ingênuo de obra pronta. O que a gente vê até agora é o Botafogo com mais indícios, né? Ele falou que a lesão dele foi uma lesão na canela, por estresse, que ele fez uma cirurgia pra tentar resolver o problema que ele tem na canela. Sente muitas dores na canela. O João Luiz mandou. E o Botafogo tava jogando a Série B há 4 anos atrás. Sim, estava. E hoje é o campeão. Isso dói. O Botafogo é campeão do Brasil, campeão da América. Não sei se isso dói tanto. E nos últimos 13 anos, nos últimos 13 anos, o único time brasileiro que venceu o campeão europeu. Eu não vou entrar nisso agora, não. Porque foi bom que ele citou isso aí, porque eu vi uma vinheta que botaram no Instagram, que é foda isso, você olhar. Eu achei um orgulho pro Botafoguense e Palmeirense olharem. A vinheta do jogo, sim. Em 2003, aí tá lá. Botafogo e Palmeiras, a final da Série B. Foi 2003. 3, E 3 hoje. ou 2? 3. Caiu em 2003. E aí hoje, esses dois clubes vão se enfrentar umas oitavas de Mundial, tá ligado? O maior jogo da história dos dois clubes do confronto, né? Botafoguense não tá preocupado com isso agora. Mas depois, nas próximas charlas de quinta, depois da Copa do Mundo de Clubes, a gente vai falar sobre a situação de Lyon também, que é importante. Tem que falar. A gente vai falar sobre... Lembrar que o Lyon é um time da França. Que o dono é qual? O dono é o mesmo, né? Mas o Botafogo está jogando a Copa do Mundo. Não, mas o que eu acabei de falar é porque agora isso agora não é um problema. Mas o problema está ali. A gente pode escolher não falar agora. Acho que é no Lyon. Se você acha que não tem nada a ver com o Botafogo... A partir de agora, ligue aqui no Charla Podcast. Se você acha que não tem nada a ver com o Botafogo, aí é você que é um ser cético, aí você escolhe. Está certo sobre o quê? Você escolhe. Não, a merda... A merda da 777 começou nos outros times, não foi? Não, eu nem digo merda de acabar, não. Você está garantindo que vai dar merda no Botafogo. Eu nem digo que vai... Eu estou garantindo que vai... Não 777 não. Mas, assim, só que tem que dar um devido valor ao que está acontecendo. No Lyon, tá bom. Vamos dar valor ao que está acontecendo a gente sabe no Lyon. Isso. Até agora não tem nada acontecendo no Botafogo. É porque o Lyon... Não, faça uma pergunta ao Botafoguense. Cadê o balanço? Cadê o balanço do Botafogo até agora? E o balanço do Botafogo? Cadê? Você quer o balanço? Não, tô perguntando. Vou te passar aqui o telefone de John Texton. Isso, isso aí. Galera, isso aí. Pegou currículo, jornalismo. Não, mas não é isso. Não é isso. Só uma coisa. É porque assim, pelo que eu tenho de informações, o Botafogo está com salários em dia. O Botafogo campeão do Brasil e campeão da América, venceu o campeão da Europa. Isso que não é um papo agora. E você quer discutir o Lyon. Não, é isso. A situação... Então vamos discutir o Lyon. O Lyon caiu. A situação que eu acho que pode virar discussão no futuro... No futuro. Mas é o que ele falou. Ele falou depois. Ele falou. Eu falei exatamente. Mas não vai falar agora. Não, mas depois do Mundial pode não se tornar uma discussão. Por que pode não se tornar? Pode se tornar. É que eu acho assim... É que eu acho que a gente tá vendo, o Botafogo tá... Eu não vivo no mundo da carochinha, vendendo seus ativos. A vida real é dura, é foda. Onde pode atacar o Botafogo, atacando o Lyon mesmo. Não, atacando o Lyon. Vamos lá. O que pode acontecer é que a crise do Lyon... Pra não ficar no revanchismo dos dois. Exatamente. Vamos lá. É que a crise do Lyon pode e deve reverberar na Eagle, que está buscando o IPO na bolsa, porque o Teco já falou que precisa capitalizar... Vendeu o Crystal Palace. Mas ele não era um dono do Crystal Palace, ele tinha um ativo lá. Não, ele tinha 40 e blau, ele não mandava no futebol, ele vendeu o Crystal Palace por um valor altíssimo. Não, porque ele precisa capitalizar aí. Sim, claro. Por isso que ele abriu também o IPO na Bolsa de Nova York. E a gente tá vendo que é natural, a gente conversou sobre isso. Claro. O cara que é dono, ele investe. No caso dele, ele teve êxito antes do tempo até, né? O Botafogo venceu os títulos. O Botafogo venceu Brasileiro, Libertadores, antes do tempo, assim, até de médio prazo, e com isso valorizou os investimentos e agora, naturalmente, a Eagle e o Textor vão tirar lucro disso. Já tá vendo o Igor Jesus, Cuiabano, o Jair e contratando. Não. E aí ele vai ter que fazer lucro, isso é normal. E ele vai ter que trocar o Cabral, né? A troca de grupo pode ser que eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente analisar o momento do Botafogo em campo. E aí você analisa o elenco, você analisa o Renato Paiva, você vê a participação do clube histórico no Mundial de Clubes. Até por isso o Enzo foi bem falando que é um assunto pra depois, e é mesmo. É um assunto pra depois. Mas é impossível a gente descolar da realidade do que tá acontecendo do Botafogo fora do campo. Isso tá acontecendo um Botafogo. O Botafogo não publicou um balanço. Sim. Isso é errado. Sim, eu não tô dizendo que é... Não, torcedor do mas aí, tipo assim, a gente não pode ficar culpado por falar que é errado o Botafogo não ter publicado um balanço. Porque é errado no Corinthians, é errado no Flamengo, é errado no Vasco, é errado em qualquer time. Sim. Paralela. O Corinthians
Ano passado. Paralelamente a isso, é porque a gente não pode chegar, e ignorar o que tá acontecendo no extracampo, em qualquer clube, seja no Botafogo, seja no Flamengo, seja no Corinthians, seja no Vasco. E, por exemplo, as notícias lá do Almada, em relação à compra lá no Atlanta. Isso. Que o Botafogo, o Atlanta reclama que não recebeu e tudo mais. Isso são algumas preocupações que geram incerteza em relação ao futuro. Sim, e geram. Se não gerasse, você não se incomodava tanto. tanto. Mas já gerou incerteza no início desse ano. Já, mas não é um processo. Eu acho que fácil. Questionar não é papo do jornalista tem que questionar. No início do ano, foi falado, feito, muito falado, que o Botafogo não teria fôlego para estar onde está agora. Isso foi falado. Mas cadê o balanço pra mostrar isso? Então... Acabou, mas é só pra mostrar, é só isso. O que eu tô querendo... Não, é pra cobrar. O que eu tô querendo dizer... Não é porque tá cobrando. Não tô falando isso. Tô falando que é um assunto hoje... É um assunto hoje que ainda não impacta o Botafogo. Mostra o balanço. O que eu tô querendo dizer é que o interessado número 1, número 2 e número 3 disso tudo é o torcedor do Botafogo. Exatamente. Porque, assim, é o torcedor do Botafogo que viveu momentos de incerteza antes de começar a temporada, porque alguns jogadores ameaçaram não se apresentar por conta de falta de pagamento de premiação. Então, assim, não é porque as coisas estão funcionando dentro de campo que quem menciona as coisas que não estão sendo ou transparentes ou não estão dando tão certo no futebol, a vitória maquia tudo. Que essa pessoa tá... Porque assim, senão a gente vai vivendo de agenda positiva. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você pode discutir essa questão. Só que hoje, a questão do Lyon não impacta diretamente ainda não. Essa questão do Lyon... impactar, a gente vai... A questão do Lyon hoje não tem... A questão do Lyon é só um detalhe... Que a gente tá falando de dois times que fazem contratações quase conjuntas. Isso é ligado ao outro, Cantarelli. Cantarelli, um é ligado ao outro. Você pode escolher que não é ligado, mas um é ligado ao outro. Quando o Lyon for assunto, o Botafogo vai ser assunto e vice-versa. Enquanto for o mesmo dono e as contratações forem quase conjuntas, é um assunto paralelo, sim. Só que eu falei pra puxar a discussão. Até por não é isso. Não é isso. Quando o Texas comprou o Lyon, já tava batendo cabeça tava caindo. Então, assim, mas é um assunto que anda em paralelo. Eu tô dizendo que ainda não... É a utilização mas ainda pra fazer os negócios. Então, mas há um impacto. Hoje o Botafogo tá sendo investigado por alguma coisa? Mas ninguém que tá falando que tá sendo investigado. Estou perguntando. Mas quem o Botafogo pode sofrer... Calma, o Botafogo por conta... Pode sofrer algum tipo de sanção? O Botafogo hoje, se for no futuro sofrer, a gente vai debater. Agora, hoje quem está sofrendo sanção é o Lyon. Não é porque o Lyon está sofrendo sanção que só impacta o Botafogo. Impacta no Botafogo, impacta. Hoje, o time que faz contratações conjuntas tem que explicar, tem que mostrar o porquê que tá acontecendo. O dono do mesmo clube tem que explicar o que tá acontecendo. Pergunta ele, pô. Tu acha que tá tudo ok com a Almada, que teve uma contratação conjunta com o Botafogo e Leão? A notícia de 2 semanas atrás é: Botafogo admite dívida por compra de Almada, mas recorre da decisão da FIFA. Tá bom, sim, ele deve o Atlanta. Mas pode só continuar? Entidade multa o clube e exige pagamento integral dos 116 milhões devidos pelo Alvinegro, que discorda de atitude tomada pelo Atlanta United e faz cobrança na Justiça dos Estados Unidos. Existem os problemas. Existem os problemas. Eu acho que esses problemas, vão reverberar no Botafogo em algum momento. Isso. Não tô falando que o Botafogo vai ser rebaixado. Se reverberarem... Vamos discutir isso até agora, não. Mas não é quando você decide quando vai ser discutido. Não, mas se você quiser, discute. Mas não é. Estou dizendo que agora, nesse momento, não há um problema. Botafogo porque você escolheu não ter um problema. Você pode falar. Você está escolhendo. E aí você faz o que você quiser. Faço. Só que a gente também faz o que a gente quer. Senão fudeu. O que eu tô, não, mas é um debate. Só o que eu tô dizendo. Não, isso não é debate. Você tá querendo um não debate. Não, você tá debatendo a situação do Lyon. É diferente. E a situação de uma dívida que o Botafogo. E você tá negando que não esbarra no Botafogo. Não, a gente. Tá aí, é um fato. É fato. É fato. Óbvio que esbarra. O Wendel não veio. Não, óbvio que esbarra. Se você tem um dono. Se chegar no microfone e falar, isso não me incomoda, aí você tem um dono, beleza. Se você quiser discutir eticamente os donos de clubes... Não tô discutindo eticamente. Não tô discutindo eticamente. Eu tô falando fato que existe. Se um dono de um clube, que é o mesmo dono do seu clube, ele tá com problemas financeiros em uma rede multiclubes que ela é totalmente interligada... Pode vir a dar problema pro Botafogo? Não. Pode vir a dar. Hoje ainda não. Não, mas tem um problema financeiro. Hoje tem um problema financeiro no Botafogo hoje. Eu acabei de apontar o negócio do Thiago Almada. Tá bom, tem que pagar o Atlanta. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas parece que o Corinthians é uma crise, o Botafogo não é? Não, se o Corinthians tá calote... Se chegar um jogador do Botafogo fazer o que o Memphis fez, aí ele começou a crise ou não? Não. Não existe isso no Botafogo. Sim, mas a notícia é que o Botafogo não paga alguém...
Gente, o assunto quando foi a questão o Botafogo ameaçaram não ser apresentado no início. Isso aconteceu em janeiro. Mas isso em janeiro, a premiação foi paga, isso é muito tempo. Janeiro é muito tempo. Tá falando como se fosse em 2013. Você quer debater a premiação que foi paga? Não, tô falando que os programas... Isso tudo é elemento. Elemento é você ter... A gente já falou fora do ar. Isso aqui também não é... Agora não dá pílula. A gente já falou fora do ar que uma hora pode acontecer, uma bomba pode explodir. O técnico não é nem um santo. Pode, mas não explodiu. A situação do Lyon é carregada meio que empurrada com a barriga. Sim, mas o Lyon, na verdade, foi adquirido, a gente mesmo lembrou aqui, já os frangalhos, e na época ninguém entendeu muito por que é tanto o Lyon lá, vai recuperar o Lyon, se é uma passagem. Mas a minha discussão não é essa, a minha discussão é quem não explodiu essa bomba no Botafogo ainda. Então a gente não sei. É isso que eu tô falando. Você pode criar, pode ser que exploda a bomba no Botafogo. Assim, isso é uma coisa, não tem bomba. Vamos pegar dois elementos. Você pegar uma crise do não Lyon, pagou, não pagou a Almada e contratou e perdeu o Wendel. É um problema. Sim, são dois problemas. Tem um problema aí, né? E é do Botafogo. Sim. Não pagou o jogador, contratou um outro que você esperava muito, e no meio do caminho não vai vir porque... Mas contratou os três. Sim. Por exemplo, contratou o Arthur Cabral, contratou o Corrêa, pagando, contratou o Montoro, então assim... Mas existe esse problema no Botafogo. E o que o Enzo disse, ele tem razão. E você que chama agora. Porque ele falou que vamos discutir isso depois. Eu falei, depois, não agora. Depois. 777, existe Caralho, Mas você deu esse exemplo? Não tem que debater o exemplo. Eu dei o exemplo porque é uma outra multi que é dona de inúmeros clubes que a gente começou a ver a merda dos outros clubes e que isso esbarrou no Vasco. É só esse o exemplo que eu dei. Os outros clubes já eram mal administrados antes do Vasco. Sim. Eu só dei o exemplo que esbarrou no Vasco. Tá bom, mas você deu o exemplo, eu posso debater. E o outro... É isso. O que aconteceu com o 777? E o outro ponto... Você escolhe o que você quer lutar aí, tá tudo certo. Eu acho que isso não vai acontecer com o Botafogo. Não, e o outro ponto... O outro ponto que também tem que ficar alerta que vai acontecer. Como um dono, e mesmo que ele não tivesse problema nenhum, estivesse nadando em dinheiro, isso vai acontecer. O Botafogo realizou o lucro mais cedo do que ele esperava. Ele vai... monetizar isso aí. E outro, é um formato e que aí o Gu vai trocar. Um dia pode vender o Botafogo. A gente vai debater a futura venda que pode. Ele não vai ser eternamente dono do Botafogo. O Ronaldo vendeu o Cruzeiro, por exemplo. Não, ele pode vender o Botafogo. Ele pode ser dono por 20 anos. E assim são as SAFs no Brasil. Você pode vender a SAF, como o Vasco pode vender uma SAF agora para o outro. Não, no mundo todo. O City foi vendido por um dono. O United foi vendido. O PSG foi vendido. Isso acontece. Mas ele pode ficar 30 anos no Botafogo também. Só que eu tô te falando é que agora ele não vendeu. Nesse momento o Botafogo não passa por dificuldades financeiras, tem os salários em dia até onde a gente sabe. Sim. Por enquanto é isso. Tem problema. Daqui a pouco vai ter problema, a gente vai debater o problema daqui a pouco. Não é um problema nesse momento. É só esse momento. Mas eu acredito... Já tem problema pra discutir. Eu acredito que na janela, quando acabar o Mundial, na janela, o Botafogo vai... O Texas vai realizar o lucro. Sim. E vai remontar o time. E outra coisa que eu acho que pode ocasionar oscilação. O Bahia pode ser vendido pelo Grupo City. Mas o Cruzeiro já foi vendido. Qualquer um que é dono pode vender o seu ativo. Tava falando Qualquer um que é dono pode vender o seu ativo. Por que eu tô falando não? Tu faz uma volta não é volta não, Enzo. Lê o chat aí, você volta. Lê o chat, você... Lê aí, você volta. É o chat, tá bom. Ué, não, mano. Você tem que entender que tem uma opinião, você tem outra. Não, mas não é opinião. Você tá distorcendo o que foi dito aqui, cara. A minha opinião é que... Tá falando de outros exemplos que não tem nada a ver com a gente falou. Minha opinião é clara, não tem problema. Sua opinião é bem clara mesmo. Minha opinião é clara. É bem clara. Neste momento não há um problema no Botafogo. Existe. O Botafogo não pagou o Atlanta, tá bom. Existe. Já aconteceu com outros clubes. Isso é mentira. Não, mas isso é um problema. Você falou que não tem problema, isso é um problema. Você já tá mentindo no fator número 1. Aí tá mentindo no fator número 1. Exatamente. E era um problema. O teu primeiro argumento já errou. Mas eu não... Já aconteceu muito. Mas é porque você... Aí você fala assim, eu não ligo pra isso. Não, eu não ligo pra isso. Você pode falar. Você não pode organizar o que eu vou falar. Então você organiza o que você vai falar. A minha opinião é que neste momento o Botafogo tem um problema de dívida com o Atlanta. Ponto. É ponto passivo. Não pagar. Não pagar. Daí é sempre foi problema pra todo mundo. Sempre foi crise pra todo mundo. Vou até... Não vai ser Botafogo. Isso aí você não pode mudar. Corinthians, não tem nada a ver com 777. Não tem nada a ver com isso. Só pra... Não pagar é vergonha pro Flamengo, como sempre foi. Pro Corinthians é Botafogo. Eu só vou dar uma lida em 2 trechos da matéria aqui, só pra não deixar o corte incompleto, pra ler, pra não ter... Deve ter o lado do Botafogo aí na matéria. Não pagou, né? O Botafogo está em dívida com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada, acertada em julho. O clube americano acionou
a FIFA por não ter recebido nenhum dos pagamentos pelo jogador argentino, atualmente no Lyon. A entidade multou o clube alvinegro em $150 mil, 830 mil reais, e pediu o pagamento integral dos 116 milhões de reais referentes à negociação com o acréscimo de juros. O Botafogo, porém, recorreu da decisão por discordar da forma como a situação foi conduzida pelo clube americano. A SAF alvinegra cobra a MLS e o Atlanta United em outra via na justiça americana por valores que julga que deve receber. O processo na FIFA continua e não há previsão de nova decisão. A disputa envolve a Major League Soccer e o Atlanta, porque quando os atletas são transferidos para os clubes que integram a principal liga de futebol dos Estados Unidos, eles passam a pertencer à MLS também. Com isso, ela tem influência nas movimentações e pode representar seus clubes na FIFA. Em fevereiro, o Botafogo contestou o pagamento da totalidade e pediu que apenas $6 milhões fossem considerados, valor devido quando a reclamação foi apresentada em 11 de novembro de 2024. É uma briga jurídica, pelo que eu tô entendendo. O Botafogo tem uma ação contra o Atlanta e contra a Major League Soccer. O valor já estava devido. Sim, claro. Uma parcela já estava devida. Mas é uma briga jurídica. Um recurso. O que o Botafogo defende? Quando a negociação ocorreu, em junho de 2024, ficou definido que o Botafogo pagaria $21 milhões em 4 anos, dividido em parcelas. Porém, de acordo com os documentos, os valores teriam que ser liquidados até o dia 30 de junho de 26. Definida a situação do pagamento entre Botafogo e Atlanta, a minha imposição fez com que o negócio quase melasse já na reta final. O clube americano exigiu que o jogador abrisse mão dos 10% a que tinha direito na MLS. O atleta em negociação tem direito a esse percentual por lei. Os documentos já estavam prontos, mas houve negativa por parte dos advogados do atleta. O Botafogo, porém, tinha urgência de fechar a contratação em razão da janela. Convite de um texto foi, na verdade, uma iniciativa para tentar contornar a situação. Com isso, para que o negócio seguisse, ficou definido que a Igor compraria de crédito $2 milhões de Almada e depois correria atrás para receber esse valor da MLS. Aí tá, a primeira parcela... Então tem uma briga jurídica, para mim, um processo em andamento. É isso que tá acontecendo. Mas o processo, por exemplo, pode gerar um transfer pro Botafogo. Pode, mas não gerou. Não, é isso que eu tô falando. Não gerou porque está em processo. Tá bom, quando se gerar um Botafogo... E assim, como o Vasco teve, se eu falei aqui nesse programa e critiquei o Corinthians e o Internacional pelo mesmo fato, eu tenho que criticar o Botafogo. Mas pelo... Cara, mas não é isso tudo só porque eu pincelei um bagulho pra falar. O Inter pegou o Thiago Maia e não pagou. Mas não é um processo em andamento. O Botafogo também... Mas todo processo será em andamento. O Inter recorre contra o Flamengo na FIFA. Estão os dois brigando, mas é um fato. O Flamengo vendeu o Thiago Maia e o Inter não pagou. Ele já tá em outro clube e ele não pagou. O Igor Jesus tá no UFC, é lei. O Flamengo vendeu pro Estrela Amadora e tem uma briga na justiça. O Estrela Amadora recorre, o Flamengo pede o dinheiro e o Estrela Amadora já vendeu ele pro Pelo que o Matheus leu, o Botafogo alega que tem um valor a receber da Major League Soccer, não é isso, na negociação? Agora tem que ler de novo. Mas é isso. Mas há uma briga jurídica em relação aos termos do contrato. Pelo que eu li aqui, a contestação começa... A contestação começa quando o Botafogo atrasa a parcela. E assim... Sim, mas eu acho que esse é o problema. Isso, e é um problema localizado, e é isso. Eu acho isso nesse momento. Se o Botafogo tivesse vários times... não paga ninguém que contrata. Não, ele já fez outras contratações, não tem transferman, contratou o Joaquim Corrêa da Inter de Milão, contratou o Arthur Cabral do Benfica. Acho que o Arthur Cabral veio no final de contrato, não me lembro. Mas o Corrêa tem valor envolvido. Corrêa tem valor. Ou seja, está fazendo contratações internacionais. O processo está rolando. Não tem nenhum culpado no processo. Existe uma cobrança de um lado e uma contestação do outro. Tem que ser noticiado. Eu só estou dizendo que é um problema localizado neste momento. Problema localizado ali e o problema do Lyon localizado no Lyon. Você tá se mostrando com muita vontade de se informar, depois entra no GE, que tem uma matéria que saiu ontem, inclusive, do Botafogo. Saiu porque o rebaixamento do Lyon afeta as finanças do Botafogo. Aí você lê, não vamos ficar fazendo igual o Matheus, ficar lendo a matéria, mas depois você pega, lê. Aí você entende por que um tá correlacionado ao outro. Tá bom, você pode escolher, fala assim, pega o microfone e fala assim, olha só, pra mim, isso não tem nada a ver. Eu tô vivendo tranquilo a Copa do Mundo de Clubes. E isso é respeitoso pra caralho. A torcida do Botafogo tem que fazer isso. Eu falei, inclusive, na hora de entrar no assunto, eu falei, isso não é assunto pra agora, isso é assunto pra depois. Quem aprofundou no assunto foi você. Então fui Mas depois você pega aqui a matéria no GE com a Bárbara Mendonça, Jéssica Maldonado e Sérgio Santana. Tá lá. Os setoristas do Botafogo escrevendo, correlacionando o Lyon com o Botafogo. É só pra você saber que tem correlação. Tá bom, a primeira coisa. Você falou. Então é o quê? Pra eu não opinar? Fico quieto e aceito o que você quer? Então eu vou falar. Eu vou falar de novo. O que eu tô dizendo é o seguinte. Na minha visão, hoje não é um problema do Botafogo. Pode vir e outra, o Lyon também recorre. O Lyon pode voltar pra Série A. Recorre, tudo tem como recorrer. Então é maior. Até porque é uma liga, né? Porque é uma liga. Mas se a gente não debater nenhuma decisão até trânsito e julgado, aí fudeu, né? Mas não debater nada. Não, mas vocês podem, mano, pode se debater.
Só que a minha visão. A minha visão, ao invés de se colocar em palavras na minha boca, a minha visão é o seguinte. Não, deixa eu falar, caralho. Pô, você tá falando, cara. A minha visão. Você tá falando, eu sou interrompido aqui no programa. A minha visão é que, neste momento, é um problema localizado no Lyon e, neste momento, é um problema localizado em uma divergência jurídica com o Atlanta, pô. Beleza, é só a minha visão, eu posso ter, pô. Essa é a tua opinião, eu não tenho que concordar com vocês, não. Não, beleza. Você não pode falar que tem gente que tá trabalhando na sua boca, você que tá falando. Não, mas eu tenho a minha visão Você falou que... Respeita a sua visão. E tá registrada a opinião. A opinião e é a dos essa. outros também está registrada. Eu acho que... Pra vocês influencia. Pra mim, neste momento... Com o andamento das situações, se o Lyon de fato for rebaixado... E deixando bem claro, não acho que influencia agora em resultado do Botafogo no Mundial, não acho. Se o Botafogo sofrer um transfer ban futuramente por conta da situação do Atlanta, vai influenciar. Óbvio. Entendeu? E é óbvio que isso vai ser discutido. Só tô dizendo que isso não é um problema neste momento. Não há uma crise financeira no Botafogo neste momento. É só isso que eu tô falando. Que parece que há uma crise financeira, como é o Corinthians, como é o Vasco. Não há uma crise financeira no Botafogo nesse momento. Pode ser que venha a ter? Pode. Eu acho. Teve uma crise financeira no início do ano, em termos de pagamento de... Mas foi pago. A gente voltou a discutir isso agora, que não foi pago no início do ano agora. Que tem foi tudo pago, pô. Tem histórico de problema. Já teve um problema. Não, então, o nome disso, histórico de problema. Sim, cara, mas por exemplo, na final de 19, há uma matéria do Caio Mota de divergência de pagamento de premiação antes da final contra o Liverpool. Sim. E foi muito debatido na época. Sim, mas é uma coisa só. Eu só não acho, por exemplo, você vai dizer que o Flamengo estava em apuros financeiros por causa daquilo? Não. Bom, pessoal, você vê claramente a vontade do amigo vascaíno de tentar tirar o foco das coisas boas que rolam no Fogão para focar em crise financeira do Lyon, que não é o Botafogo, é o Lyon, que já estava em crise financeira quando o Texas comprou, então é zero novidade isso, que por sinal está sendo resolvido já, né? A tabela do ano que vem da Ligue 1 está com o nome do Lyon, num dos times lá do chaveamento, os jogos a tabela de jogos da Liga. O PSG já adiantou o valor que pagou, né? Que teria que pagar para um jogador que comprou do Lyon, para acelerar esse processo aí de conseguir botar as contas em dia. Então, tudo leva a crer que o Lyon não vai cair. O recurso vai ser aceito e tudo mais. Não vai cair o Lyon. Só que a intenção é você tumultuar. É você querer passar ali uma ideia de que as coisas estão ruins no Botafogo nesse momento de exaltação do Botafogo, de catarse, de empolgação alvinegra, né? Fazer o que? O Vasco só pode ser agora coadjuvante da própria vida, né? Os principais rivais são os protagonistas do futebol carioca e o Vasco é um mero coadjuvante, tentando arrumar ali algo para falar mal dos rivais. Fazer o quê? É o triste fim do vascaíno. E ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Ajude aí com o Live Pix. Tem o Pix do canal ali também, né? Você pode virar membro, você pode ajudar de várias formas diferentes no nosso canal. Tamo junto sempre, um abraço. Até o próximo vídeo, terão vários vídeos ainda, por isso ative o sininho. Ativando o sininho você vai receber avisos, recebe notificações de quando os vídeos entrarem, e tem muito conteúdo mesmo para entrar, então ativa lá e bora que bora. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!